Muito bem, então Apocalipse capítulo 3, versículo 20, não se preocupe, a Roberta vai colocar todos os textos aqui, o Fábio teve essa excelente ideia e a gente recebeu muitos elogios semana passada, então agora a gente vai colocar os textos na tela, tá? Perdi a glória. Oi? Perdi a glória, porque a ideia foi minha. É verdade, a ideia foi da Roberta, perdão, a Roberta pediu pro Fábio mandar os... Tô brincando, não, vai. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir... 3:20? 3:20, amor, Apocalipse 3:20, é o primeiro texto. Vai lá pro final que ele aparece no final também. Ah lá, passou. Aí. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Que texto lindo, né? E Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é preciso ouvir que é Jesus e é preciso abrir a porta. Então eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse texto, ele é muito usado em evangelismo, né? Porque é um texto, ai, que texto bonito. Só que hoje a gente vai ver que esse texto é um texto, na verdade, duro, porque por causa do contexto onde ele aparece, tá? Já já a gente vai entender isso. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho, irmãos, que a igreja, ela sempre teve problemas ao longo da sua história, né? A igreja, ela não é perfeita. Por quê? Porque ela é feita de homens e mulheres imperfeitos. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito, né? E eu nunca dei uma de super-herói, né? Eu nunca falei, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o homem de Deus. Nunca falei isso e nunca vou falar. Eu sou falho, eu tenho minhas limitações, né? E eu dependo da misericórdia e da graça de Deus. Eu dependo do favor de Deus. E todos nós dependemos. E para mostrar isso, esse ponto, a gente vai fazer um pequeno estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Que as igrejas são Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? É preciso entender que existem 3 camadas para interpretar essas cartas, né? João, ele foi arrebatado, ele foi para o céu e ele teve visões acerca do céu e Jesus falou para ele: escreve uma carta para 7 igrejas que estão na Ásia. E então João ouviu o que deveria ser escrito e ele escreveu o livro de Apocalipse baseado nas 7 igrejas da Ásia. Irmãos, 7 é o número perfeito, então é como se Deus está dando um recado para a sua igreja, que somos nós, que é toda a igreja mundial, né, no mundo inteiro, de uma forma perfeita. É o recado de Deus de forma perfeita. Sempre que o 7 aparece, é isso que quer dizer na Bíblia. É o número da completude, o 7 é o perfeito, é a mensagem perfeita para a igreja. Então, para a gente entender o que eu vou falar, existem 3 camadas. A primeira camada é a camada literal. Ou seja, o que Jesus falou para a igreja de Éfeso se aplica na igreja de Éfeso daquela época, né? O que ele falou para a igreja de Sardes é específico para a igreja de Sardes, não é para a igreja de Éfeso. Então, cada uma dessas 7 igrejas receberam uma mensagem e essa mensagem se aplica para a igreja local para a qual a palavra foi enviada, ok? A segunda camada é uma camada histórica, ou seja, são 7 igrejas e essas 7 igrejas representam um período na história da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela foi a primeira igreja, a igreja dos apóstolos. A igreja de Esmirna foi a igreja depois do período dos apóstolos, que vai do ano 30 até o ano 100,
começa a igreja de Esmirna, que foi a igreja perseguida. Depois tem o período da igreja que se uniu ao Estado, né? A igreja católica. Depois tem o período da igreja na Idade Média. Depois vem a igreja reformada, Martinho Lutero, Calvino, Wesley, enfim, né? Depois vem a igreja missionária, a igreja que enviou missionários para o mundo inteiro, e essa vai até a volta de Jesus. E a igreja Laodiceia, né? A igreja apóstata, quando vem a apostasia é quando as pessoas abandonam a fé, né? E essa também vai até a volta de Jesus, tá? Então essa é a segunda camada. E a terceira camada, que é a que mais nos importa, é a mais importante para nós, é a camada profética, ou seja, as características de cada uma dessas igrejas, elas acontecem simultaneamente ao longo da história em todas as igrejas. Então, por exemplo, características de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, à medida que eu for falando aqui, você vai identificar, você vai falar, tal igreja parece com essa, aquela igreja daquele pastor parece assim. Por quê? Porque ao mesmo tempo elas têm essas três aplicações, uma aplicação local para a igreja específica qual foi falada, uma aplicação histórica ao longo do período da igreja e uma aplicação profética. Elas acontecem simultaneamente ao mesmo tempo dentro de todas as igrejas. Muito bem, a gente não vai fazer um estudo profundo aqui, minucioso de cada uma dessas características, a gente vai simplesmente arranhar um pouquinho a superfície, tá? Para a gente aprender uma lição valiosa. Qual é a lição dessa manhã? A imperfeição da igreja ao longo da sua história. Nós estamos passando por problemas na igreja local? Estamos, mas isso não é exclusividade nossa. Não é porque a gente é menos santo ou mais santo que a gente está passando por problemas. Os problemas na igreja sempre existiram, né? E é isso que a gente vai ver hoje. Primeira igreja, igreja de Éfeso. Então, em todas as igrejas, Jesus ele fala coisas positivas e coisas negativas, né, sobre a igreja, e aí ele balança para ver, né, a igreja está mais negativa, a igreja está mais positiva. Na igreja de Éfeso, a gente vai para Apocalipse 2:3, Apocalipse 2:2 e 3, né? E ele diz assim, ó, olha as qualidades da igreja, as características positivas. Ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho, que bênção, né? Jesus, ele sabe o que a gente está fazendo, ele conhece aquilo que a gente faz. E ele diz, e a tua paciência, olha que bênção, né? Às vezes a gente que Deus não está vendo, ele está vendo sim. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que bênção, exatamente, né, no tempo dos apóstolos, trabalharam, não cansaram, sofreram, colocaram à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, isso é bênção. Mas quais são as características negativas? Vamos lá para o texto 4 e 5. Ele diz assim, ó, o defeito da igreja de Éfeso, porém, né, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha, vocês abandonaram aquele amor, aquele carinho, aquele zelo, aquela paixão, aquele fervor que vocês tinham. Sabe aqueles cultos que você só chorava? Tudo era espiritual para você. Você viu uma propaganda na TV, você já sabia que era algo demoníaco, porque você estava sensível às coisas do espírito. Mas com o tempo você deixou o primeiro amor. Aí ele dá uma recomendação. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, irmãos, ele fala coisas boas, mas ele também tem coisas ruins. A igreja não é perfeita, ela tem suas qualidades, mas ela tem os seus defeitos também, né? A segunda igreja é a igreja de Esmirna, e agora a gente vai para Apocalipse 2:9
E as qualidades que ele fala são as seguintes. Conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha que bênção, queridos. Deus está dizendo para a igreja de Esmirna, vocês são pobres fisicamente. A cidade onde essa igreja está, chamada Esmirna, é a cidade onde ela estava. É pobre, mas vocês são ricos, vocês têm o poder de Deus, vocês têm a presença de Deus, e isso é riqueza para vocês, né? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados a deixar a fé, irmãos. Às vezes a gente acha que tentação é fazer sexo, a gente acha que tentação é beber, é ficar bêbado. Isso aí é tentação, mas você abandonar a fé, você enfraquecer, você dizer, não sei se Deus está comigo, isso também é tentação. E é disso que Jesus está falando aqui, ó. Para que sejas tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa é a igreja de Esmirna, a igreja que foi perseguida, né, que teve pessoas mortas no Coliseu, enfim, enforcadas de formas terríveis, né? E essas são as qualidades que Jesus falou. Vamos aos defeitos. 2:9b. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Pode tirar, obrigado. Sinagoga de Satanás dentro da igreja. Jesus está dizendo, existe um trono, existe uma sinagoga de Satanás dentro dessa igreja aí. Ela não deixa de ser corpo de Cristo, ela não deixa de ser igreja do Senhor por ter um trono de Satanás, uma sinagoga de Satanás dentro dela. Os irmãos estão entendendo? É muito sério. Deus, que enxerga as coisas espiritualmente, ele está dizendo para a igreja qual é o defeito delas. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, né? E tem a igreja de Tiatira também, depois tem a igreja de Sardes. Irmãos, vem depois a igreja de Filadélfia. Eu não vou falar todos porque o meu tempo é curto, mas na igreja de Filadélfia, vamos para Apocalipse 3:8. É muito interessante esse texto. Espera aí. Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que lindo, essa igreja é uma igreja fraca, porém não negou o nome do Senhor Jesus, né? E guardou a palavra de Deus. Se vocês lerem o texto inteiro da igreja de Filadélfia, vocês vão notar que essa é a única das 7 que não tem nenhum defeito. Jesus não apontou nenhum defeito dessa igreja. Aí eu pergunto para vocês, então quer dizer que a igreja de Filadélfia é perfeita? Tem até igrejas evangélicas que chamam Filadélfia, né? Inclusive eu fiz parte de uma que chamava Filadélfia. Não, pastor, não, irmãos, não quer dizer que elas são perfeitas, né? Quer dizer que Jesus não falou os defeitos dela, ele só promoveu as suas qualidades. Como a igreja de Laodiceia, que é a última, que eu vou ler para vocês, 3:15-17. A igreja de Laodiceia é o oposto, é a única igreja que não tem nenhuma qualidade, só tem defeito. Olha só, eis que eu estou... 3:15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Sai de cima do muro. Vocês ficam em cima do muro sempre. É um pouco do mundo, é um pouco de espiritual. É um pouco disso, é um pouco daquilo. Vocês estão em cima do muro, vocês têm que se decidir. Ou você é mundano, ou você é espiritual. É isso que Jesus está falando. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado,
ou seja, não tem a graça de Deus, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eu tenho certeza que vocês conhecem igrejas atuais que se acham ricas, poderosas, maravilhosas, mas não tem uma gota de unção, não tem presença de Deus. E Deus está dizendo, vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. E continua o texto falando muitas coisas ruins, né? Então, a igreja de Filadélfia, todas as igrejas são mescladas, coisas boas, coisas ruins. A igreja de Filadélfia só tem características boas, a igreja de Laodiceia só tem características ruins. É por isso, queridos, que nós não podemos interpretar essas cartas somente como literais, tá? Então, como eu falei para vocês, essas características elas eram literais para aquelas igrejas, elas acontecem em períodos históricos diferentes e elas acontecem simultaneamente, tá? Muito bem. Foi para essa igreja de Laodiceia que Jesus Cristo disse: eis que eu estou à porta e bato. Uma igreja que ele só falou defeito, uma igreja que ele chamou de cega, uma igreja que ele chamou de miserável, ele chamou de pobre e nu. Irmãos, imagina, nem mendigo anda nu na rua. E Jesus está dizendo, vocês estão nus, vocês estão pelados, vocês espiritualmente, vocês estão expostos. É isso que ele quer dizer. Vocês acham que vocês são ricos, bonitinhos, bochechas rosadinhas, espirituais? Vocês não são. Vocês estão expostos, nus. Eu consigo ver todas as vergonhas, todos os defeitos. E ao ver todos os defeitos, eu vejo que vocês são miseráveis, vocês são pobres e vocês são cegos. É isso que ele quer dizer. Mas para essa igreja, Jesus não falou, por isso eu vou lançar todos vocês no inferno, por isso eu vou abandonar vocês, por isso vocês não fazem parte do corpo de Cristo, por isso vocês não vão herdar a vida eterna. Não, não foi isso que Jesus falou. Apesar de tudo isso, de todos esses defeitos, Jesus disse assim, mas eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo, irmãos. Então, para mostrar para vocês, né? Ou seja, nesse texto, Jesus, ele está do lado de fora da igreja. Olha que tremendo, ele não está dentro da igreja, ele está fora e ele está dizendo, deixa eu entrar. Eu quero entrar na igreja. É um quadro triste, irmãos. Ele morreu pela igreja, ele morreu para salvar as nossas vidas. Aí as pessoas disseram, nós acreditamos em Jesus, nós vamos ter uma igreja, e eles fizeram uma igreja, só que Jesus, o próprio Jesus, não está dentro dela. Mas o que ele faz? Ele abandona? Queridos, o amor de Deus é tão grande, né? Tão grande. O apóstolo Paulo disse, nada me separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O amor dele é tão grande que ele bate a porta, ele insiste, deixa eu entrar. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido, Jesus, ele quer entrar nas nossas vidas, até na igreja mais errada. Irmãos, não critique. Sempre que eu converso com as pessoas, eu evangelizo os meus amigos e sempre vem alguns nomes. Eu não vou falar os nomes aqui, vocês conhecem. Pastores aí do Brasil que têm igrejas e falam, mas e fulano? É ou não é ladrão? Mas e ciclano? Sabe qual é a minha resposta? A minha resposta é assim, eu não sei. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu não tenho acesso à conta bancária, eu não sei se ele está roubando ou se ele é um cristão verdadeiro, eu não sei, não cabe a mim julgar, né? Mas para Deus, todos nós estamos nus, estamos expostos, não há nada que nós possamos esconder. Irmãos, há outros textos também na palavra que mostram problemas terríveis na igreja. Por exemplo, eu quero agora ler com você Romanos 16, 17 e 18, que diz assim, ó. Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, insisto, rogar significa assim, eu insisto muito, irmãos,
que noteis, percebeis os que promovem dissensões, promove contenda, promove confusão e escândalos contra o ensino que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, tem gente dentro da igreja, tem irmãos dentro da igreja aí que está em Roma, por isso que o livro chama Romanos. Nessa igreja aí de Roma, tem irmãos que promovem confusão, que promovem dissensão, tem irmãos que são escandalosos. Sabe o que vocês têm que fazer? Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, ou seja, ao seu próprio ego. Eles estão servindo a si próprios. E com suaves palavras e lisonjas, ou seja, com elogios, né? Eles enganam os corações dos simples. Então isso acontece, irmãos. Acontecia na igreja dos romanos e acontece na igreja hoje em dia. Nós temos que estar atentos. E qual é a recomendação da palavra? Desviai-vos desses irmãos. É triste isso, irmãos. Jesus disse que o joio vai crescer junto com o trigo. E somente na volta de Jesus ele vai fazer separação. Amém? Irmãos, eu não tô dando indireta para ninguém, ok? Em nome de Jesus, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, tá? Eu estou pregando o que está escrito na palavra de Deus. E eu estou dando a ênfase aos textos para que vocês entendam o que Paulo, os escritores estão querendo dizer. Amém? Que não existe igreja perfeita. Esses textos que eu estou lendo agora, eles são a base para as igrejas que fazem disciplina. Ah, você pecou, você vai ficar 3 meses sem tocar, você não vai poder tomar ceia, você não vai poder pregar, né? Você não vai ter comunhão. Desviai-vos deles. Olha outro texto, 1 Timóteo 1,19. Eu vou ler apenas mais um por causa do tempo, tá? Eu preparei 4, eu vou ler apenas 2. 1 Timóteo 19:20 diz assim, ó: alguns rejeitaram a boa consciência e abandonaram a fé. Então Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você é pastor aí nessa igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Alguns rejeitaram a boa consciência e abandonaram a fé. E entre esses que rejeitaram a boa consciência e abandonaram a fé, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmãos, imagina, Himeneu e Alexandre, eles têm o nome deles na Bíblia para sempre. E a Bíblia e a palavra de Deus, ela é eterna. Imagina essas duas pessoas, começaram bem, começaram na fé, foram fiéis, mas abandonaram a boa consciência, ou seja, perderam os sentidos e abandonaram a fé. E Paulo falou assim, olha, não tem solução, eu não sabia mais o que fazer, eu entreguei para Satanás. Como quem diz assim, diante de Deus, esses 2 irmãos já não são mais problema meu. Eu entreguei para Satanás para ver se eles não aprendem, para ver se eles aprendem a não blasfemar. Irmãos, isso é muito sério. Graças a Deus, na nossa igreja, nós não temos nenhum caso assim, de alguém que chegou a tal ponto que a gente tem que falar, olha, fulano, com você, ó, já te entreguei para Satanás. E falar abertamente. Misericórdia, né? Imagina, abertamente, escreveu, tava, o mundo inteiro sabe que Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás. Então isso, irmãos, para mostrar, existem problemas, sempre existiu. Na igreja de Corintos, por exemplo, se você ler com atenção, você vai perceber, Paulo, ele fala, existe pessoas entre vocês, existe um entre vocês que está tendo relações sexuais com a madrasta. Isso está na Bíblia, irmãos. Problema seríssimo dentro da igreja. Quando Paulo fala sobre a ceia, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala, vocês, uns comem na frente dos outros, vocês não têm comida em casa, não?
Comem na casa de vocês, vocês se reúnem para fazer ceia, vocês fazem um verdadeiro carnaval, um come na frente do outro, uns comem demais, outros passam fome porque os espertinhos já comeram na frente, e aí ele ensina, né? Aí ele vai ensinar sobre ceia. Então, irmãos, a igreja sempre teve problema, né? Apenas mais um texto que eu quero ler com vocês, vai. 2 João, versículo 10, fala assim: se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É o apóstolo do amor que está falando isso. O apóstolo João, o mais amoroso de todos, o que mais enfatizou: amai ao próximo como a ti mesmo, amai a Deus acima de todas as coisas. Ele está dizendo: se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, né? Todo o ensino do amor, o que é para você fazer? Não recebe essa pessoa na sua casa, não. Não deixa ele entrar na sua casa, não. Não seja amigo dele. E digo mais, se você encontrar ele na rua, nem cumprimenta. Pode tirar. É muito sério, irmãos. Então havia problemas na igreja lá do apóstolo João também. Agora, graças a Deus, que não é o nosso caso, irmãos, que fique bem claro. Eu vou repetir, eu não estou dando indireta, eu estou pregando o que está na palavra de Deus. Amém? Nós não temos inimigos, as pessoas que se desligaram na bênção, na paz. Vocês que estão aqui estão na bênção, na paz. Ninguém aqui no nosso meio tem pecados assim tão terríveis, graças a Deus. Se tiver, a gente vai tratar com amor, vai tratar com graça. Mas o ponto dessa palavra é para dizer para todos nós: a igreja tem problemas, amém? A igreja nunca foi perfeita em si mesma, porque ela é feita de pessoas imperfeitas, né? Existe um ditado: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar ela. Alguém já ouviu isso? É um ditado muito bom, um conselho muito bom. Olha, se você encontrar uma igreja perfeita, deixa ela perfeita. Não entra nela não, porque você vai estragar ela. Querido, a nossa igreja está passando, sim, por um momento de fragilidade, um momento de fraqueza, uma certa instabilidade. Mas eu quero assegurar vocês, queridos, não é a intenção do nosso coração fechar essa igreja, muito pelo contrário, a gente quer fortalecer, a gente quer abençoar e a gente quer crescer, trabalhar junto. Amém? Eu vou para o Brasil na primeira oportunidade, a gente está trabalhando com o Anderson, com o Dalton Pai, com o Fábio, e a gente vai superar essa tempestade em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 10, ele fala assim, ó: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu não dependo de mim mesmo, eu dependo do meu Deus, e a força e a fraqueza dele é muito mais forte do que a minha força. Então, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Você pode dizer isso comigo, irmão? Diga isso. Quando eu estou fraco, Quando eu estou fraca e dependo de Deus, aí é que eu sou forte. aí é que eu sou forte. Você pode dizer isso de novo? Quando eu estou fraco. Quando eu estou fraca. Tem gente que não está dizendo, hein? Quando eu estou fraco, Quando eu estou fraca. então eu sou forte. Então eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Se nós permanecermos unidos, irmãos, nós vamos superar essa fase e inaugurar juntos uma nova fase em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Você crê nisso? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz. Aliás, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Querido, o apelo que eu faço a você nessa manhã é: vamos abrir a porta da nossa casa, dessa casa chamada Igreja Transcultural de Barueri, para o Senhor Jesus? Amém. Amém? Vamos cear com ele e permitir que ele complete a sua obra nas nossas vidas? Amém. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 1:6.
Tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em vossas vidas vai completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Jesus está completando uma obra nos nossos corações. Amém. A nossa igreja não é a melhor, ela não é a mais perfeita, ela não é... Mas ela é a nossa igreja. Amém. Mas ela é os nossos irmãos, ela é a nossa família e nós amamos demais essa igreja e nós lutaremos por ela. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo pessoas, Amém. tá? Ainda que a gente mude de local geográfico, ainda que a nossa igreja ela seja uma igreja online e a gente fique 10 anos sendo igreja online, qual o problema? Na África, existem igrejas que eles não têm dinheiro para pagar salão. Eles se reúnem debaixo de uma árvore, vocês sabiam disso? É muito calor lá, eles escolhem uma árvore grande, uma copa bonita, eles se reúnem